Fala pessoal, eu sou o Em Casa e eu estou aqui em casa hoje para continuar com vocês o projeto Meet Minas. Hoje nós iremos fazer a seção Nossos Diferenciais do nosso site. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos dessa série e para fortalecer a produção de conteúdo dev no Brasil. Sem mais delongas, bora codar um cadinho. Então pessoal, eu já estou aqui com o meu VS Code aberto. A única coisa que falta é ativar o Live Server. Vou clicar no botão aqui embaixo e vai abrir o Live Server para mim. Então vamos começar, como sempre, criando a estrutura HTML da nossa seção. Eu vou vir aqui, fora da seção Section que nós criamos na última aula. Eu vou criar aqui outra seção que vai ser a Diferenciais. Aqui dentro dessa seção eu vou ter o título com a classe Section título. O título dessa vez vai ser o Nossos Diferenciais. Se você salvar aqui, você vai ver que ele já colocou aqui para mim. Só que eu quero esse diferenciais aqui, verde. Então eu vou colocar a tag spam com a classe Section título destaque, que é o modificador que a gente tinha criado, e aqui dentro eu vou escrever diferenciais. Quando eu der Ctrl S aqui, ele vai mudar a cor para mim. Só lembrando que essas classes aqui, Section título e Section título destaque, nós criamos em outra aula. Se você vir aqui em estilos gerais dentro de styles.css, você tem aqui Section título e Section título destaque, que é o modificador, né? Aqui eu tenho o elemento, e aqui embaixo eu tenho o modificador desse elemento. Então eu vou vir aqui agora e eu vou criar um bloco, que é o bloco, que é uma div, que vai ser o nosso bloco diferenciais. Vou colocar aqui aquele comentário. E dentro do diferenciais, a gente vai ter 3 diferenciais para o nosso site, né? Então eu vou criar um artigo aqui com um bloco diferencial. Aqui dentro desse diferencial eu vou ter um título, que vai ser o melhor preço. E esse título eu vou colocar ele como elemento título. E esse elemento título ele vai ter um modificador aqui. Eu vou colocar esse como carteira. O que é carteira? Quando a gente vier aqui para o CSS, eu vou utilizar esses modificadores aqui para poder criar cada um desses ícones aqui. A gente vai inserir esses ícones utilizando CSS. Então esse aqui vai ser o carteira, esse aqui eu vou colocar, acho que mapas, e esse aqui de botas, ou meias na verdade, né? Aqui embaixo eu vou colocar um parágrafo, e esse parágrafo vai ser o diferencial, descrição. E aqui eu coloco um lorem y qualquer. Quando você der Ctrl S, você vai ver que ele já vai aparecer aqui. Só que, como vocês viram aqui nessa seção finalizada, a gente tem 3 diferenciais aqui. A gente não vai digitar esses 3, ao invés disso a gente vai vir aqui no textos.html, vai descer aqui, você já tem 3 diferenciais aqui, para você poder copiar. Eles utilizam exatamente a mesma estrutura que a gente acabou de criar aqui, Não tem diferença nenhuma, ou melhor, desculpa. A diferença é no modificador, né? Porque o primeiro é carteira, o segundo é mapa, o terceiro é meias. Então a gente vai vir aqui, vai selecionar esses 3, né? Percebe que eu estou selecionando os 3. Vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar aqui, eu vou selecionar essa estrutura que a gente acabou de criar. Perceba que ela está dentro do nosso bloco diferenciais. Cuidado para você não apagar essa div aqui. Então vou dar um Ctrl V aqui. Quando eu der um Ctrl S, ele vai mostrar aqui para mim
os 3 diferenciais. Só atente para duas coisas. A primeira é que aqui no final você tem que ter diferenciais, ataque de fechamento dos diferenciais e ataque de fechamento do section, e você tem que ter 3 blocos diferencial aqui, ó. Então agora a gente vai customizar essa nossa seção. Vou vir aqui em styles.css, aqui ó, em 5 diferenciais, e eu vou começar definindo a minha seção diferenciais como um flex container, o que vai fazer com que os elementos já fiquem um do lado do outro, né? Se você for olhar aqui, ó, todos os 3 blocos diferencial estão dentro aqui desse bloco diferenciais. Eu quero que os flex itens eles possam quebrar em várias linhas, fazer com que eles fiquem embaixo do outro, e eu quero que eles fiquem centralizados. Agora eu quero criar uma margem superior aqui para poder separar esses blocos. Então vou vir aqui, ó, vou colocar diferencial margem top 1.6 rem. Porém, quando eu fizer isso aqui, ó, você vai ver que ele vai inserir uma margem superior nos 3 blocos. Só que não é isso que eu quero. Eu quero que ele insira essa margem superior apenas no segundo e no terceiro. Eu não quero que ele crie essa margem superior aqui em cima. Ó. Se você vier aqui, aumentar aqui, tem um F12 aqui, ó. Quando eu pressionar, você vai ver ele tem uma margem superior ali. Eu não quero isso. Só quero que essa margem superior fique no segundo e no terceiro bloco diferencial. Como que eu removo essa margem superior do primeiro bloco? Normalmente, o que as pessoas fazem é vir aqui, ó, colocar diferencial first child e zerar essa margem. É uma forma de resolver esse problema. Só que eu quero mostrar para vocês outra forma de resolver esse problema, que eu considero ela muito mais elegante. Você vai vir aqui, ó, e vai utilizar um seletor CSS chamado seletor adjacente, que é esse maisinho aqui, ó. O que eu estou dizendo aqui com esse seletor adjacente? Que eu quero que essa regra aqui ela seja aplicada ao bloco diferencial que vem imediatamente após outro bloco diferencial. Ou seja, essa regra ela só vai alterar a margem superior para 1.6 rem do segundo e do terceiro bloco diferencial. Quando eu salvar aqui, ó, e eu abrir meu console aqui com F12, se você vier aqui e checar, você vai ver exatamente isso que aconteceu. Ele só aumentou a margem superior do segundo e do terceiro elemento e não do primeiro. Por quê? Porque o segundo elemento aqui, ó, ele vem imediatamente após o primeiro, e o terceiro aqui ele vem imediatamente após o segundo, que é exatamente o que a gente quer que aconteça quando a gente utiliza esse seletor adjacente. Vou voltar aqui, ó. Agora a gente precisa customizar o título e a descrição. Para isso eu vou vir aqui, eu vou colocar diferencial título e eu vou definir o tamanho da fonte como 2.4 rem, peso dela como 400 e que eu quero que esse título ele fique sempre em caixa alta. Agora a descrição eu quero que a largura dela seja, seja de 28.8 rem. Com isso, olha lá, eu já tenho um resultado muito próximo aqui do nosso resultado final. Agora a gente precisa criar os ícones que vão ficar aqui do lado de cada um dos diferenciais. Para realizar essa tarefa, eu vou utilizar os pseudoelementos do CSS. Pseudoelementos eles permitem inserir conteúdo em uma página sem a necessidade de que eles estejam no documento HTML. Ou seja, embora o resultado final ele não esteja realmente aqui, ó, declarado no HTML, ele aparece aqui na página como se tivesse. Nessa seção, a gente vai utilizar o pseudoelemento before. Então a gente vai vir aqui, ó, e vai colocar diferencial título before.
Esse pseudo-elemento before, ele significa que nós queremos que o elemento ele apareça antes do elemento diferencial título. Então, no caso aqui, ele vai aparecer bem aqui, ó, antes diferencial título aqui. Então eu vou vir aqui, ó, vou começar definindo ele como content barra F555. O que é isso aqui que eu acabei de fazer? Essa propriedade content ela é necessária para que o pseudo-elemento ele apareça. Esse código aqui, ó, ele corresponde a um dos ícones disponíveis na fonte Awesome. Se você vier aqui, ó, procurar fonte Awesome, quando você vem aqui, clica em ícones, você vai perceber que se você clicar em qualquer um desses ícones aqui, ele tem um código aqui, ó, que é esse código Unicode. No nosso caso aqui, esse código aqui é o código da carteirinha lá que aparece no final aqui do nosso projeto. Então vou vir aqui, vou definir esse código, vou colocar a cor de fundo como black, você vai ver que ele já está mostrando aqui. Vou definir a cor como branca, vou colocar um padding de um ren, margem da direita como 0.8 ren, a fonte aqui eu vou definir como fonte Awesome 5 Free. Você vai ver que ele ainda não mostrou a carteirinha aqui pra gente. Vou definir o peso dessa fonte como 900, agora ele já está mostrando, e o tamanho da fonte como 3.6 ren. Muitas pessoas, quando tentam exibir um ícone da fonte Awesome em um pseudo-elemento, elas se esquecem, ou às vezes elas não sabem, desses dois detalhes aqui, ó. Você precisa, para que esse ícone ele apareça, você precisa sempre inserir a família da fonte, como fonte Awesome Free, e definir um peso para essa fonte. Então você sempre precisa inserir essas duas linhas aqui, ó, para que o ícone ele apareça no pseudo-elemento. Lembre-se disso porque às vezes você acaba tendo toda uma dor de cabeça tentando inserir esses ícones do fonte Awesome no seu projeto utilizando pseudo-elementos e não entendendo o porquê que não está funcionando. Se você vier aqui, ó, e tirar o peso, ele não aparece. Se você tirar a família da fonte, ele também não aparece. Lembre-se disso. Sempre que você for inserir um ícone da fonte Awesome utilizando pseudo-elementos, você precisa inserir a família da fonte e o peso dessa fonte. Agora você vai estar vendo aqui, ó, que eu já tenho essas três carteirinhas aqui. Só que esse não é o resultado final que eu quero. Eu quero que no primeiro apareça a carteira, no segundo o mapa e no terceiro as meias. Então a gente vai começar apagando esse código aqui, que esse código ele já cumpriu a função dele, era só a gente ter esse feedback visual. Ok, agora a gente vai definir da forma correta aqui os nossos ícones. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar uma nova regra para cada um desses modificadores, ó, modificador carteira, mapa e meias. Então venho aqui, começando pela carteira, e digito diferencial título carteira. Eu ainda estou trabalhando no pseudo-elemento before, e aqui que eu vou definir o código F555. Quando eu der Ctrl S, ele já apareceu no primeiro aqui. Vou vir aqui agora, fazer a mesma coisa para o segundo, só que dessa vez ao invés de carteira, vai ser mapa. E o código daquele mapa, lá no site do Fonte Awesome, é F5A0. Quando eu der Ctrl S, ele vai mostrar aqui para mim. Para finalizar, eu vou colocar ainda mais um modificador, dessa vez meias, e o código daquelas meias lá no Fonte Awesome é F696. Quando eu der Ctrl S, você vai ver que ele já apareceu aqui para mim. Agora a gente precisa resolver um outro problema. Dá um zoom aqui, ó, pra você poder ver. Você vai perceber aqui, ó, que o nosso ícone ele está ficando em cima do texto. A gente precisa resolver isso. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai vir aqui, ó, nessa regra aqui
do elemento título e vai definir o elemento título como um flex container. Quando eu der Ctrl S, você vai ver que ele já saiu aqui de cima e que o pseudo-elemento e o elemento eles já estão lado a lado. Só que eu não quero eles dessa forma, eu quero eles centralizados aqui verticalmente. Para eu poder fazer isso, eu utilizo a propriedade Align Items com o valor Center. Quando der Ctrl S aqui, vai ver que ele já está centralizado. Agora a gente vai começar a definir as media carries aqui da nossa seção. Então, vou dar aqui um F12, colocar isso aqui embaixo. Opa, isso. Eu vou começar definindo aqui. Ó, a gente já tem um problema aqui, ó. Eu vou definir uma media carry para a largura 625. Vou vir aqui e vou colocar 625 pixels. Ou seja, todas as regras que vão vir dentro dessa media carry aqui, elas só serão ativadas em telas com uma largura maior que 625 pixels. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é mudar o valor da propriedade Justify Content, né, do bloco diferenciais. Agora ela é Center. Eu vou mudar aqui para Space Between, e aí elas ficam aqui dando esse espaço, né? Elas vão ficar igualmente separadas. Porém, eu ainda tenho esse problema aqui, ó, que ele está meio que desnivelado. Isso está acontecendo por conta do margin top aqui que a gente tinha adicionado. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou criar a mesma regra, utilizando o seletor adjacente, só que dessa vez eu vou zerar o margin top. Quando der Ctrl S, você vai ver que agora ele já está alinhado. Agora eu já tenho aqui, ó, algo muito próximo aqui, resultado final. Porém, o que falta aqui, ó, se você vier aqui no projeto finalizado, você vai ver que a seção nossos diferenciais, a seção aqui de newsletter, ambas têm uma cor de fundo aqui diferente. O que está acontecendo aqui? Se você vier aqui, ó, no nosso index.html, você vai perceber que a seção diferenciais, ela está ela é o segundo section. Então, o primeiro é o sobre e o segundo é o diferenciais. Porém, como a gente começa a contar na programação, a gente costuma contar do zero, né? A gente pode dizer que, na verdade, aqui ele está na posição 1. No futuro, quando a gente for criar a seção newsletter, no caso, ela vai ficar no quarto elemento section, ou seja, na posição 3. Né? Lembre-se que na programação a gente começa a contar do zero. A gente precisa fazer com que os elementos section que estejam em posições ímpares no nosso documento HTML, eles tenham uma cor de fundo diferente do resto da página. Como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui, estilos gerais, e aqui eu baixo essa regra section e vou criar outra regra com a pseudoclasse nthchild. Essa pseudoclasse nthchild, ela corresponde a um ou mais elementos de um dado tipo, baseado na sua posição em um grupo de irmãos, né? No nosso caso aqui, quem seriam esses irmãos são todas as tags section. Como que eu vou selecionar só as tags section que eu quero? Como eu falei antes, eu quero só as que são ímpares. Para isso, a gente vai utilizar uma palavra-chave do CSS que é o odd. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que essa regra ela só vai ser aplicada nas tags section que são ímpares. Lembrando aqui, ó, que você começa a contar zero. Então, o sobre aqui, que é esse primeiro, está na posição 0. Nossos diferenciais está na posição 1. 1 é ímpar. Né? O que eu quero? Que sempre quando ele encontrar uma seção section que é ímpar, eu quero que ele mude a cor de fundo para light green. Você vai ver aqui, ó, que ele já mudou a cor para mim. Ah, mas vamos supor que eu quisesse que na verdade ele só colorisse as pares. Então, ao invés de eu colocar odd aqui, eu coloco
Even. Você vai ver que ele já mudou aqui para mim, pegando a sobre, pulando a nossos diferenciais. Agora, o que eu vou fazer é aumentar aqui o espaço superior e inferior desses elementos. Então eu vou vir aqui, ó, só que eu quero que essa diferença ela só aconteça quando o elemento ele for maior que 625 pixels. Lembre-se que eu estou olhando isso aqui, ó, no canto superior direito. Quando você abre o console aqui com F12, você vai alterando o tamanho aqui da sua página, ele vai te mostrando a largura e a altura aqui para você. Ó. O primeiro valor é a largura, você está vendo que ele está mudando ali em cima, e o segundo é a altura. Eu quero que quando ele for maior que 625, vou vir aqui, Media, Screen, Min Width, 625. Eu vou utilizar a mesma pseudoclasse que eu utilizei antes, Odd, Padding Top, 5.6 Rain, Padding Bottom 5.6 Rain, para criar aqui esse padding superior e inferior aqui para mim. Com isso, pessoal, nós finalizamos aqui mais uma seção do nosso site. Na próxima aula, a gente vai trabalhar aqui na seção nossos pacotes. Então, pessoal, vamos para o para casa dessa semana. Na aula de hoje eu apresentei para vocês um seletor CSS chamado seletor adjacente. Para o para casa de hoje, né, eu quero que vocês escolham um seletor CSS e expliquem nos comentários ele com as suas palavras. Como que você vai entregar esse para casa? Da mesma forma que os outros. Você vai entregar ele aqui nos comentários desse vídeo, fazendo um comentário com a sua resposta e avaliando pelo menos 3 colegas, dando um feedback positivo ou um feedback construtivo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, então já deixa o like para ajudar o canal a ganhar relevância. Quer apoiar o meu trabalho e ainda ter acesso a materiais extras como e-books, códigos-fontes, layouts no Figma e projetos exclusivos? Clique no primeiro link da descrição e entre para o meu clube de membros. Compartilhe favoritas, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe aqui nos comentários o que você quiser saber. Tudo de melhor, se cuidem e tamo junto!